E aí galera, tudo bem com vocês? Se você tá aqui e você não me conhece, eu sou o professor Andreas, sou professor de Física e eu tô aqui para corrigir contigo a prova da FPP, tá? A prova que passou aí, a última prova, 2023 FPP. Beleza, meio do ano, vestibular de inverno, tá? Então, tem aqui a primeira questão já de Física da prova, é essa aqui. Vou te falar que, comentário sobre a prova. A prova foi um pouquinho estranha, eu achei. Na verdade, por quê? Porque são 6 questões, meu. São só 6 questões de Física. Os caras me gastam 2 questões com termo. Tá certo que os caras gostam de termo, mas 2 questões com termo, 2 de 6, é muita coisa, meu. E daí teve uma questão além disso, que a banca da UEL, ela pirou, ela cobrou polarização, até aí tudo bem, cobrar polarização, mas, cara, uma questão de conta de polarização faz muito tempo que eu não vejo. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas eu vou corrigir aqui contigo, a questão não era difícil, tá? Mas é que a formulinha, cara, quem que vai lembrar dessa formulinha? É muito específica, sacou? Enfim, mas tudo bem. Desabafos à parte, vamos lá, vamos começar a resolver essa prova aí. E a primeira questão foi essa questão aqui, foi uma questão interessantíssima, uma questão difícil, tá? Mas falava o seguinte, ó, um trator de 110,3. Por que 110,3? Mas tudo bem. 110,3 quilowatts, tá? Ou seja, 150 cavalo-vapor de potência, tem massa 2.000 quilos. Sabe-se que o coeficiente de atrito de cada roda traseira é 0,8 e de cada roda dianteira é 0,6. Sabe-se ainda que o peso está distribuído em 70% na parte traseira e o restante na parte dianteira, e que cada linha de uma plantadeira gera uma força de arrasto de 2.000 newtons. Beleza, é dado pra caramba, né? E daí você fica meio perdido. Mas calma, já vai entender. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número máximo de linhas que uma plantadeira deve ter para que esse trator consiga plantar a uma velocidade constante de 14,4 km por hora. Pô, se já tá ali 14,4 km por hora, já transforma pra mim, né? Pra você não esquecer, tá bom? Então divide lá por 3,6 e quando você dividir por 3,6, isso aqui vai dar 4 metros por segundo, fechou? E ele falou para usar gravidade igual a 10. Tá, o que ele tá falando aqui? Se ele falou velocidade constante, povo, já fica de dica pro resto da tua vida. Falou em velocidade constante, tem que focar na tua cabeça assim, ó. Força resultante igual a zero. Então a força que o motorzão do trator faz para frente tem que ser igual às forças de resistência para trás, sacou? E esse é o que da questão? Esse é o segredo da questão. A força do motorzão para frente tem que ser igual às forças de resistência para trás. Daí ele quer saber quantas linhas de plantadeira tem e você vai calcular isso através dessas forças de resistência aí. Beleza? Tá, professor, daí você pode perguntar, mas como que eu sei a força que o motorzão trator faz para frente? Então, você sabe porque toda vez que fala potência e força numa mesma equação e velocidade, hein? Daí você tem que lembrar dessa formulinha aqui, ó. Você tinha que lembrar dessa formulinha aqui. Potência é igual a força vezes velocidade. Professor, de onde que você tirou isso aí? Então, deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Lembra que potência é igual a trabalho sobre tempo? Lembra, né? Potência é energia, energia sobre tempo. E trabalho é energia também. Então, potência é igual a trabalho sobre tempo. E trabalho é força vezes deslocamento. Isso tudo sobre tempo. E daí eu tenho que deslocamento sobre tempo é velocidade média, né? Que velocidade constante e velocidade média vai ser o mesmo valor. E daí eu chego nessa fórmula aqui, ó. Potência igual a força vezes a velocidade média ou a velocidade constante que um maquinário faz. Você entendeu? É daí que a gente chega nessa equação, caso você queira saber, né? Se você não quiser saber, só saiba a equação. Mas vou apagar aqui para deixar mais clean o meu slide, fechou? Beleza, então eu vou usar essa formulinha aí para calcular a força que o tratorzão faz para frente. A potência é 110,3 kW, então eu vou transformar para watts, tá? Vou multiplicar por 1000, fica 110.300. A força eu quero saber e a velocidade de 4 metros por segundo, né? Então a força vai ficar como sendo 27.575 newtons. Se eu passar o 4 dividindo ali, eu vou ter essa força que o motorzão faz para frente. Até aí, tudo bem? Beleza, tinha que lembrar dessa equaçãozinha aí. Fez essa força para frente, você tem que achar agora as forças de resistência. Só que forças de resistência basicamente tem duas aqui. Tem as forças de atrito do pneuzão com o chão,
né? E tem a força da linha da plantadeira. Só que a força de atrito, nada é tão simples, né? A força de atrito, ele divide em duas. Ele divide em força de atrito, vou chamar de FAT traseira, tá? Então, FAT T. E vou chamar a dianteira de FAT D. Fechou? Então, tem força de atrito das rodas traseira e tem força de atrito das rodas dianteira. Beleza? Lembrando que força de atrito, o FAT, é igual a μ vezes a normal. Para a roda traseira, o μ é 0,8. Então, FAT é igual ao μ, que é 0,8, vezes a normal. E aí, cuidado. Povo, normal é igual ao peso, né? Já que tá no plano, sem plano inclinado, normal é igual ao peso. Tá, o peso é quanto? O peso é 20 mil. O peso é 20 mil newtons. Fechou? Legal. Só que ele fala o seguinte, ó. Ele fala que o peso está distribuído 70% na parte traseira. Então, a normal que eu vou usar aqui é 70% do peso. Faz sentido? 70% disso, se eu multiplicar 20 mil vezes 0,7, no caso, vai dar 14 mil. Então, ó, 0,8 vezes 14 mil. Por que 14 mil? É 70% do total, fechou? Então, esse FAT aqui, a força de atrito das rodas traseiras, elas serão 14 mil vezes 0,8. Isso aqui dá 11.200 newtons. Se você se perguntou, professor, e se tiver duas rodas traseiras? É a mesma coisa. Porque a força de atrito não depende da área de contato, sacou? Então, se tiver uma rodinha em contato ou duas em contato, o atrito é o mesmo. Fechou? Legal. Então, 11.200 newtons. E na roda dianteira? Vamos lá, mesma conta. Então, FAT é igual, o μ na roda dianteira é 0,6. E a normal vai ser os 30% que faltaram, né? E 30% de 20 mil, 30% de 20 mil dá 6 mil. Então, é 0,6, que é da roda dianteira, e 30% de 20 mil dá 6 mil, né? Isso aqui vai dar 0,6 vezes 6 mil, vai dar 3.600. 3.600 newtons. Ou seja, o FAT total que você vai ter ali é 11.200 mais 3.600 newtons. Isso aqui vai dar 14.800 newtons. Fechou? Essa é a força de total. Mas lembra, perdão, lembra o seguinte, lembra que a força do motor era 27.575? Agora tem as forças de atrito para trás que somadas dão 14.800. Sobra quanto? Deixa eu subtrair os dois. Quando eu subtrair os dois, olha só, 575 vai dar 12.775. Ou seja, sobra de atrito ali para você, sobra 12.775 newtons. Da onde que vem esse atrito aqui? Esse atrito vem de cada linha da plantadeira, sacou? Então, sobra para as linhas da plantadeira, sobra isso aqui. Só que cada linha te faz o atrito de 2.000. Ei, cada linha te faz um atrito de 2.000. Então, só pode ter quantas linhas no máximo ali? Do 2.000 para dar 12, né? Tem que ser 6. Vai dar um pouquinho maior que 6, né? Vai dar entre 6 e 7. Mas se for 7, daí eu não consigo, vou frear. Então, tem que ser no máximo ali, aproximadamente, no caso, 6 linhas. Por que 6 linhas? Porque 6 vezes 2.000, né? Dá 12.000. Daí, somando os atritos, dá praticamente igual essa força que ele faz para frente aí. Então, letra A é a resposta dessa questão. Sacou? O número máximo de linhas que pode ter são 6 linhas. Então, questão difícil, questão cheia de dados, cheia de coisa. Pô, nem é normal ele colocou de forma convencional, né? Coloca 70% aqui, 30% do peso lá, enfim. Mas é isso, povo. Tá feita a questão aí pra você. Lembre-se dessa equação que a galera muito esquece, tá? Potência é igual a força vezes velocidade. Em se tratando de mecânica, meu, essa equação aí, ela é interessante você saber. Beleza? Fechou? Você entendeu tudo? Mas, vamos pro próximo então. A próxima questão é essa aqui. Essa aqui, ela tava com o gabarito errado, tá? No gabarito preliminar que o vestibular passou, ela passou como sendo o correto... Era a letra B, né? Era 20... Ela passou como sendo correta a letra B aqui, tá? Só que tá errado, tá? Não é isso. E eu vou te mostrar por quê. Tá, a questão fala o seguinte, ó. A questão fala
Carga elétrica é uma propriedade física cuja origem vem das partículas subatômicas. Legal. Prótons e elétrons. Sua unidade medida no sistema internacional é o Coulomb e ela pode ser representada pelos sinais positivo para os prótons e negativo para os elétrons. Suponha que duas esferas condutoras, uma com o dobro de raio da outra. Ei, uma com o dobro de raio da outra. Você tem duas esferinhas aqui, ó. Uma e a outra, ó, dobro de raio. Tá. Estejam isoladas de qualquer situação e que possa descarregá-las. E que a menor está carregada com 100 coulombs e a maior está neutra. Então a menor tem 100, a maior está zerada. Daí coloque em contato as duas, em seguida afastando-as. Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre eletricidade, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, as cargas da menor esfera e da maior esfera. Cuidado, povo. Cuidado por quê? Porque, geralmente, a galera quando tá falando de eletrização, isso é um tipo de eletrização, né? Uma tá carregada, a outra não, você encosta, chega no equilíbrio. E o equilíbrio é média aritmética. É média aritmética se for o mesmo material, mesmo tudo, mesmo tamanho. Se for o mesmo tamanho, daí você faz média aritmética ali, ficar 50 para cada e acabou, né? Letra E, fechou. Mas não é do mesmo tamanho. Se for do mesmo tamanho, como que você vai dividir essa carga aí? Vai ser o seguinte, ó. A gente vai falar o seguinte. Você liga os dois, ó. Liguei. Quando você ligar, a carga é 100 coulombs, né? Ela está carregada com 100 coulombs e essa aqui está com 0. 0 coulombs. Beleza. Quando você carregar, elétron ele vai vir para cá, de modo que entre num equilíbrio de fato. Só que o equilíbrio acontece quando o potencial nesta carga, que eu vou chamar de 1, tá? Foi igual ao potencial aqui. Quando o potencial for igual dessas duas, daí entra em equilíbrio. Daí carga nem vai para lá nem vai para cá. Porque carga só se move se tiver uma diferença de potencial, sacou? E potencial, povo, você lembra qual que é a equação? É K vezes a carga, vezes Q no caso, sobre a distância, que nesse caso é o raio da esfera, sacou? Isso aqui a gente também pode chamar, o KQ sobre R, de uma capacitância dessa esfera. Essa esfera ela tem uma capacidade de armazenar uma certa quantidade de carga. E daí pode ser isso aí também. E como o potencial em 1 tem que ser igual ao potencial em 2, se liga, ó. K vezes Q1 sobre R do 1 tem que ser igual a K vezes Q2 sobre o R do 2. K com K, cortei fora. Deve ficar assim, ó. Q1 sobre Q2, ó, Q1 sobre Q2 é igual a R1 sobre R2. Fechou? Q1 sobre Q2 é igual a R1 sobre R2. E aqui você mata toda a questão. O R1 é o R da menor, né? E ele fala que o outro tem o dobro da de R1. Então R2 tem o dobro da de R1, ó. É Q1, Q2 é igual a R1 e R2 tem o dobro. Então fica 2R1, né? Sacou? R1 com R1 cai fora. Posso passar esse cara para cá multiplicando, fica Q2 é igual a 2Q1. Ou seja, na bolinha com maior tamanho, tem que ter 2 vezes mais carga do que na bolinha de menor tamanho. Sacou? E daí você já mata a questão. A bolinha de maior tamanho tem que ser 2 vezes mais carga do que a de bolinha de menor tamanho. Ou seja, a única que dá para ser 2 vezes mais carga, ó, isso aqui é 9 vezes mais. Isso aqui é 4 vezes mais. Esse é o erro. Esse aqui é 3 vezes mais. Isso aqui é 2 vezes mais. Ó, a que tem maior tamanho tem que ter 2 vezes mais carga. Tá ali, ó. 66,7, a que tem menor tamanho. E a soma tem que dar 100, obviamente, né? A soma tem que dar 100. Fechou? Então é assim que a gente faz bonitinho, de forma burocrática, inclusive. Você poderia só pensar também o seguinte, ó. Pô, a maior, já que é 2 vezes maior, tem 2 vezes mais capacidade de armazenar. Então você poderia pensar assim e já matar a questão de cara, tá? Mas é isso. É isso. O gabarito lá estava errado. Provavelmente eles vão só mudar o gabarito, sem problema nenhum. Mas letra D é a resposta correta. Fechou? Essa é a segunda questão da tua prova. Beleza. Vamos para a terceira. A terceira questão é aquela estranhíssima, que é... Meu, quem que lembra? Se você lembrou ou lembrava dessa equação, escreve aí nos comentários para mim, por favor. Ou se você nunca viu essa equação, escreve aí nos comentários para mim também, por favor. Mas ó, nos últimos anos, o uso de óculos solares com lentes polarizadoras se tornou muito corriqueiro.
Suponha que um feixe de luz linearmente polarizado na direção vertical, então uma luzinha que vibra só na vertical, fechou? Tá. Chegue até uma lente polarizadora cuja orientação de polarização esteja formando um ângulo de 60 graus. Então o ângulo de polarização é tipo assim, ó. E tá formando 60 graus com a orientação da polarização do feixe de luz incidente. Legal. Com base nos conhecimentos sobre ótica, a sinal alternativa que apresenta corretamente o percentual da luz incidente bloqueado pela lente polarizadora. Para você resolver essa questão, você tem que usar uma lei que a gente chama de lei de Malus. E a lei de Malus, ela fala o seguinte, ó, o quanto vai passar, o quanto de incidência de luz passará pela lente. Ela depende da incidência inicial, beleza? Vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo aí entre a direção de vibração e a direção do polarizador. Sacou? Então é cosseno ao quadrado desse ângulo aí. Então é essa equação aqui, me fala aí. Escreve aí nos comentários pra mim, por favor. Pô, você já viu essa equação? Você lembrava dessa equação? Se você já viu, você lembrava dessa equação? Cara, ela é tão desprezada nos vestibulares que geralmente, inclusive nas aulas, ninguém passa. Mas a partir de agora a gente vai ter que passar, né? Porque a UEL, ela abriu precedentes. Abriu precedentes. Mas tá aí, é simples, é fácil, é tranquilo e é só isso. Então, ó, o cosseno de quanto que eu vou usar? É cosseno de 60, né? E é cosseno ao quadrado de 60, ou seja, cosseno de 60 é meio. Meio ao quadrado dá 0,25, né? Então, o que vai passar vai ser 0,25 do que chegou lá na lente, fechou? Do I zero. 0,25 é 25%. E daí vai o desavisado. E calma. Isso é o que vai passar. O que ele pediu? Ele pediu que foi bloqueado. Ele pediu que foi bloqueado. Lazareno. Enfim, vai ser bloqueado 75%, fechou? Bloqueado 75%. Tá aí. Então era uma questão fácil se você lembrasse da equação, né? Senão era impossível de você resolver. Enfim, 23, feito. Vamos para a próxima. A próxima começa as questões lá de termo, né? Vamos lá. Essa questão aqui, povo, já te falo, te dou a dica, tá? Esse estilo de questão é quente demais. Ó, quente, termo. Ela é quente demais para qualquer vestibular do Brasil. E Enem. Fica a dica para você, tá? Tem que sair esse tipo de questão. Fala o seguinte, chuveiro é de origem bem antiga. Pinturas e outros tipos de registros mostram a existência dele na Grécia e no Egito. No Brasil, o chuveiro elétrico foi desenvolvido na década de 1940. Um chuveiro elétrico é basicamente composto por um resistor e uma membrana de borracha. O resistor é uma peça metálica de cromo, níquel ou uma junção desses dois metais, pois ele tem a capacidade de chegar a altas temperaturas sem se danificar. A membrana da borracha fica antes dos orifícios do chuveiro, por onde sai a água. A água exerce pressão sobre a membrana, que faz o acionamento da chave elétrica, o que permite o funcionamento do chuveiro. Legal. Até aí é a explicação de como funciona o chuveiro, você não precisaria saber disso para resolver a questão, tá? Mas tudo bem. Suponha um chuveiro elétrico ligado a uma DDP de 220 volts, cuidado agora, com vazão de 0,55 litros a cada segundo. Tá. Onde a água chega com 21 graus e sai com 32 graus. Com base nessas informações do conhecimento sobre termodinâmica e eletricidade, a sinal alternativa que apresenta corretamente o valor da resistência desse chuveiro. O valor da resistência desse chuveiro, considerando que toda a potência elétrica seja absorvida pela água. E ele te deu uma dica quente aí. Olha só, ele quer o valor da resistência do chuveiro, ele te deu a DDP e falou, a potência elétrica é a mesma da térmica. Ele falou isso. Então, você vai usar com certeza essa equaçãozinha aqui, ó. É a equação do pombo, né? Para você poder calcular, tá bom? Então, o U eu já tenho. Se eu souber a potência desse chuveiro, acabou. Jogo aqui, acabou a questão. Então, meu objetivo primeiro passa a ser calcular essa potência aí, tá? Lembrando que potência a unidade é watts, né? E watts é joules por segundo. Watts é joules por segundo, lembre-se disso. Beleza, vamos lá. Eu quero esquentar a água, olha o raciocínio. Eu quero esquentar a água de 21 graus até 32 graus.
eu já tenho como saber quanto de energia eu preciso para esquentar essa água. Como, professor? Que macete. Que macete, você vai calcular quanto de energia você precisa. Quanto de massa eu utilizo? Então, ele não falou que é 0,55 litros a cada segundo, então eu vou pegar só um segundo. Por que eu vou pegar um segundo? Porque watts é joules por segundo, sacou? Se eu sei quantos joules estão sendo dados ali por segundo, eu já sei direto a potência. É isso. Pô, genial. Então, é 0,55 quilos a massa. Só que eu vou usar em quilo? Claro que não, porque o calor específico está em gramas, ó. Então, 0,55 dá 550, né? 550 gramas. O calor específico é 4 joules por grama Kelvin. E a variação de temperatura é 21 até 32, 11 graus, né? Então, a variação de temperatura, 11 graus. Isso aqui vai dar 550 vezes 4 vezes 11. Isso aqui vai dar 24.200 joules. Só que isso aqui é dado em 1 segundo. Então a potência é 24.200 joules em 1 segundo, ou seja, 24.200 watts. E daí matou a questão. Aí matou a questão. Tá aí, é esse raciocínio que você tem que ter na hora da tua prova lá, quando cair uma questão desse tipo, sacou? Pô, ele quer esquentar, ele usa um resistor. A ligação que tem entre resistores e termo é potência. Você sabe potência e consegue conectar todas as questões. Todas. Beleza. Aí eu vou usar a formulinha lá, né? Potência igual U ao quadrado sobre R. Potência igual a 24.200. É uma lapa de chuveiro essa potência aí, tá? 24.200 watts. O U é 220 elevado ao quadrado sobre R. R, então, 220 ao quadrado é 48.400. 48.400. Passei o 24.200 ali dividindo, isso aqui dá 2, né? Dá 2. 2 o quê? 2 ohms. Então a resistência desse chuveiro é de 2 ohms. Letra B é a resposta. Fechou? Questão quentíssima aí para qualquer outro vestibular que você for fazer também. Fica a dica para você. Beleza, então questão 24 foi. Vamos para a próxima. A próxima, questão de velocidade média. Essa questão é clássica, tá? Essa questão, alguma vez na tua vida, você tem que ter resolvido ela aí. E te falo uma coisa, te dou uma dica de uma coisa. Para você calcular a velocidade média, sabe o que você faz? Em qualquer situação, pode ser uma questão nível Tóquio. Para você calcular a velocidade média, você faz isso aqui, ó. Delta S por delta T. E acabou. Velocidade média é isso, sacou? Você não vai fazer a média das velocidades e tem resposta, mas você não vai fazer isso. Não, você não fez isso, né? Você não fez, olha pra mim, não. Tá aí, vamos lá. Enzo aproveitou um feriado de sexta-feira para visitar sua sogra e sua mãe, que moram em cidades diferentes. Enzo mora na cidade A, sua sogra na cidade B e sua mãe na cidade C. As cidades estão em um mesmo segmento de reta. A distância entre A e B é igual à distância entre B e C. Devido às condições da pista e aos limites de velocidade, sua velocidade média entre A e B foi de 80. Entre B e C foi de 120. E ele pede, ó, qual que é a velocidade média para todo o percurso? Velocidade média para todo o percurso. É isso que ele pede. Ei, velocidade média para todo o percurso é tudo que ele andou, é o delta S total, sobre o tempo total. Faz sentido? É isso. Acabou. Tá, o delta S total é quanto? Pô, ele andou x mais x. Ele andou 2x. E o tempo total, professor? O tempo total, daí eu vou calcular. Ó, vou calcular o tempo do primeiro trecho. Ó, primeiro trecho, aqui no cantinho. Primeiro trecho. Para calcular isso aqui, eu faço velocidade, o delta S é x, e eu quero saber o tempo do primeiro trecho. A velocidade é 80, né? 80 x sobre T1. T1 é igual a x sobre 80. Esse é o T1. Esse é o tempo do primeiro trecho. Fechou? E o tempo do segundo trecho? A mesma coisa, né? A mesma coisa, só muda o valor. Então fica velocidade média igual a x sobre T2. Velocidade média igual a 120 x sobre T2. T2 é igual a x sobre 120. E acabou, povo. Acabou, é isso. Então velocidade média total vai ser 2x sobre T1 mais T2, que é x sobre 80 mais x sobre 120. É o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. Fechou. Ah, professor, tá muito feio isso aí. Ah, meu, não tem problema, é só uma continha. Ah, pare com isso. É só... Perdão, é só uma continha. Então você faz aqui, ó.
2x, faz MMC ali, entre 80 e 120, dá o quê? 240? 240, né? 240 por 80 dá 3, 3 vezes x, 3x, mais 240 por 120 dá 2, 2 vezes x, 2x. E, passar para cá, ó, velocidade média total vai ser 2x sobre 5x sobre 240. Divisão de fração, repete a primeira, que é 2x sobre 1, vezes, multiplica inverso da segunda, ó, 240 sobre 5x. X com x, corta fora, velocidade média total vai ser 2 vezes 240, que é 480, sobre 5, que dá 96. 96 km por hora é a resposta dessa questão. Povo, fica a dica aí para as próximas provas. Não pode errar uma questão de velocidade média. Por quê? Como se calcula a velocidade média? ΔS, ΔT, independente. Pode ser gráfico, pode ser o que for. O teu objetivo sempre é saber o quanto o cara andou e o tempo total, divide os dois e é sucesso. Fechou? Tá aí. Então 25 já é. Tá, vamos para a próxima. A próxima é a questão 26, que também... Meu, essa questão é uma questão... Por que os caras colocaram duas de terra? Não sei também. E por que colocaram tanta conta numa questão? Também não sei. Mas vamos lá. Ó, no livro O Pequeno Príncipe, o piloto cai com seu avião no meio do deserto do Saara. E ali encontra uma criança loura e frágil. Tá? Supondo que a temperatura do ambiente seja constante em 50 graus Celsius e que a criança forneça ao piloto uma jarra com 1000 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Ação alternativa que apresenta corretamente o tempo necessário para todo o gelo ser convertido em água a 10 graus, sabendo que a potência incidente na jarra é fixa de 468 watts. Ei, watts é o que mesmo? Joules por segundo. É quanto de energia você dá a cada segundo, sacou? Então, 468 watts é 468 joules por segundo. Fica com essa ideia na cabeça. Tá. Primeira pergunta. Por que ele me deu aqueles 50 graus? Não sei. A temperatura do ambiente não vai servir para nada. Então, vou cortar aqui para não te atrapalhar, tá? E eu quero que gelo vire menos 20 até 10 graus. Ei, você cede calor para o gelo. A primeira coisa que o gelo faz é ir de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. Depois que ele chegar em 0, aí ele derrete. E depois que ele derreter, aí vira água a 0 graus Celsius, que vai para 10 graus Celsius. Então tem que fazer 3 contas. 2 queima-macete e 1 queima-óleo. Para saber quanto de energia total, sacou? A água precisa. Para daí saber, ó, se eu sei a energia total que a água precisa, e eu sei quanto que a fonte térmica tá me dando, pô, ela tá me dando tanto por segundo. Daí eu sei quanto tempo leva, sacou? Aí é só conta, vamos lá. Primeiro, que macete aqui, né? Que macete, cuidado, só um detalhezinho. Ele te deu os valores das constantes, só que aqui, ó, calor específico da água, 4.180 joules quilograma, tá bom? Então, na massa, não vou usar 1000 gramas, vou usar 1 quilo. Amém, Jesus, né? Porque senão ia dar uma conta enorme. Calor específico do gelo, 2090. Tá, então vamos lá. Então, 1 quilo. Calor específico do gelo é 2090. E a variação de temperatura, que é final menos inicial, dá 20, né? Então, o Q fica 2090 vezes 20. E isso aqui dá 41.800 joules. Tá. Daí vamos lá, vamos fazer o gelo derreter. Massa vezes o calor latente de fusão. Gelo derretendo é 1 kg, né? 1 kg e aqui é 3.7.600. Então o que é 337.600 joules. 1 vezes aquilo é aquilo mesmo, né? Não tem problema. Beleza. E, finalmente, a água agora esquentar de 0 até 10, tá? Então, que macete de novo, tá? O que vai ser... A massa é 1 kg, o calor específico da água é 4.180 e a variação de temperatura é de 10 graus, né? 10 graus. Então, vai ser 41.800 também joules. E eu vou somar os três. Quando eu somar os três, a quantidade de calor total aqui dá 83.000, né? 600... dá 421.200 joule. 421.000 total, ó. Somando os três, vai dar isso aqui. Fechou? Aí, só para finalizar, qual que é a conexão? A conexão é, pô, a fonte me dá
468 joules em 1 segundo. Só que eu preciso de quanto? Eu preciso de 421.200 joules. Quanto tempo eu levo, então, para te dar tudo isso? X, eu faço cruz, eu faço credo. Fica X igual a 421.200 divididos por 468. E isso aqui, meu povo, isso aqui vai dar 900 segundos. 900 segundos. Como ele não quer em segundos, para não bastar, né? Você tem que transformar ainda para minutos. Então, divide por 60 e isso aqui vai dar 15 minutos. 15 minutos. E essa resposta, letra E, é a resposta à questão. Show? Tá aí. A prova inteiríssima resolvida para você da FP. Espero muito que você tenha ido bem. Qualquer dúvida que você tenha aí, me chama no Instagram, Prof. Andreaço, me chama aqui nos comentários do vídeo também, sem problema nenhum. Fechou? Muito obrigadinho, até a próxima. Tchau!